A questão número 3, tem aqui uma figurinha que está um pouquinho apagada. O quadrado ABCD, conforme a figura, possui 64 centímetros quadrados de área. Calma aí. A, B, C, D. É um quadrado e a área dele é 64 centímetros quadrados. Então, o que dá para descobrir com isso? Dá para descobrir o lado do quadrado. Porque a área de um quadrado é calculada como? É o valor do lado. Claro que aqui é lado, né? Lados iguais. Todo mundo valendo L. Aqui os ângulos retos. Mas a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. Lado ao quadrado. Se isso dá 64, que é o número que elevado ao quadrado dá 64, é 8. Não vai botar 8 negativo porque esse lado é uma medida, né? Tem que ser positiva. Então, o lado do quadrado é 8. Agora, ele falou ainda que os pontos médios dos lados CD e BC, olha aqui, CD, aqui ponto médio, e BC, aqui ponto médio, MN são os pontos médios desses lados. Então, esses pontos médios são, respectivamente, M e N. Então, a área do triângulo AMN em centímetros quadrados é quanto? AMN. A gente tem que calcular, então, essa área aqui. A área desse triângulo. Olha só, a área do triângulo tem várias maneiras de calcular, né? Base vezes altura sobre 2, por exemplo. Só que aqui você não tem altura, não tem base. Mas você pode calcular essa área aqui por subtração de áreas. Para encontrar essa área aqui, é só você pegar a área do quadrado, o quadrado, aí você subtrai esse triângulo, subtrai esse triângulo aqui de cima e subtrai esse triangulinho aqui de baixo. Então, muitas vezes, você tem que calcular a área por subtração. Então, quanto é a área do quadrado? A área do quadrado é 64. E esses triângulos aqui? A área desse triângulo, o triângulo ADM, olha aqui o que a gente tem. Esse lado vale 8, esse lado vale 8. Claro que aqui é 8 também, mas aqui, já que é ponto médio, nós vamos ter aqui 4 e 4. Aqui também, 4 e 4. Então, a área desse triângulo aqui, ele é base vezes altura sobre 2. Então, 4 vezes 8 sobre 2, que vai dar 32 sobre 2, que é 16. Esse outro aqui é a mesma coisa, ó. 4 vezes 8 sobre 2, vai dar 16. E esse aqui, ó, base vezes altura sobre 2 é 4 vezes 4 sobre 2. 16 sobre 2, que vai dar 8. Então, essa área aqui que sobra é a área desse triângulo pedido aqui. Isso que você está subtraindo é quanto? 16 com 16 com 8, que vai dar 32 com 8, que é 40. Então, 64 menos 40, isso dá 24. Então, essa área pedida é 24. E 24, olha aqui, resposta correta, letra D. A questão número 4, tem aqui um triângulo, que é retângulo, né? Olha o ângulo reto aqui. Tem aqui um ponto D e aqui um ângulo de 120 graus. O que ele falou? O triângulo ABC da figura abaixo, ABC, é retângulo em A, certo? E o segmento AD é mediana relativa ao vértice A. Então, o AD é mediana relativa à hipotenusa. E a gente sabe que a mediana relativa à hipotenusa mede quanto? A mediana relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. Se você chamar essa hipotenusa aqui de H, claro que aqui é o ponto médio da hipotenusa, então esse pedacinho aqui é H sobre 2, aqui também é H sobre 2. E a mediana relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. Então, esse pedaço aqui também é H sobre 2, né? A metade da hipotenusa. Então, olha o que vai acontecer.
essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa medida. Então, o problema de mediana relativa à hipotenusa, você tem que jogar com isso. Saber que ela vale a metade da hipotenusa, né? E aí, o que ele pergunta? Sabendo que o ângulo ADC mede 120 graus, ADC, é correto afirmar que o ângulo BAD mede, olha aqui, BAD, é esse ângulo aqui que ele quer. Muito simples. Você pode calcular os ângulos desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, vou fazer ele maior aqui. Esse triângulo aqui, ele tem os ângulos com os seguintes valores. Quanto que é esse ângulo dele? Esse ângulo é um ângulo externo desse triângulo aqui, tá vendo? Se aqui é 120, aqui é 60. É o suplemento, né? 60. E aqui você tem medidas iguais. Então, H sobre 2 e H sobre 2. Portanto, esse triângulo aqui, ele tem dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. Então, ele é isósceles, né? Com esses dois ângulos aqui iguais. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. E é igual valendo quanto? Pega 180 graus, abate 60, vai dar 120. E pega metade para cada um. A metade de 120 é 60. 60, 60. Quer dizer, esse triângulo aqui, na verdade, ele é mais do que isósceles, né? Ele é equilátero. Mas isso por causa dessa medida aqui, 120. Se fosse outra medida, 130, 140, 110, 100, aí esses ângulos aqui iam ser diferentes. Então, não seria equilátero, seria apenas isósceles. Mas o que o problema está perguntando é a medida do ângulo BAD. BAD, que é isso aqui, ó. 60 graus. Então, 60 graus, olha aqui. Resposta correta. Letra C. A questão 5, ela teve um probleminha no enunciado aqui. E por causa desse probleminha, ela poderia até ter sido anulada, tá? Vamos ver se você consegue perceber qual foi esse probleminha do enunciado. Olha o que ele fala. Um par que tem forma de hexágono com 1 km de lado. Como é que é um hexágono? Pois é, um hexágono, aí você vai lá e desenha ele desse jeito. Tá certo esse desenho? Olha só, esse desenho aqui, apesar de estar torto, ele na verdade não está representando um hexágono, está representando um hexágono regular. O hexágono regular, ele tem os 6 lados iguais e os 6 ângulos iguais também, e dá pra gente calcular, né? Lembra como é que se calcula? Eu já mostrei lá no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, como é que se calcula o ângulo interno de um polígono regular. Você vai pegar a soma dos ângulos, que qual é a formulinha? É 180 graus, que multiplica n menos 2. No caso aqui, o n vale 6, que é um hexágono. Então, a soma dos ângulos é 180 vezes 6 menos 2, que é 4. Isso aqui vai dar 720. Então, são 6 ângulos iguais, a soma deles dá 720. Quanto é que vale cada um? É a sexta parte. 720 graus dividido por 6 dá 120 graus. Cada ângulo desse aqui é 120 graus, mas isso é para o hexágono regular. Eu pergunto, o problema está falando que é um hexágono regular? Ele não falou. Então, esse é o problema que tem nesse enunciado. Ele deveria ter dito que é um hexágono regular para você poder resolver. Vamos continuar a resolução levando em conta que é um hexágono regular. E depois eu vou mostrar para o hexágono que não é regular, tá? É um hexágono que apenas tem os lados iguais. Olha só, esse hexágono do problema, ele tem os lados iguais, tá vendo? Hexágono com 1 km de lado, mas são só os lados que são iguais. Ele falou que os ângulos são iguais? Ele falou que é regular? Não. Então, a rigor, você não poderia resolver esse problema levando em conta que o hexágono é regular. Poderia ser um hexágono assim, ó.
assim com 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro e 1 quilômetro, mas sem os ângulos iguais. É apenas um hexágono com os lados iguais, só isso. Mas desse jeito aqui não dá para você resolver o problema. Esse problema só pode ser resolvido por hexágono regular. Porque olha aqui o que ele falou. O parque é assim, tem a forma de um hexágono. Alice caminhou 3 quilômetros a partir de um dos vértices do terreno do parque. Digamos que seja esse vértice aqui. Então ela foi caminhando ao longo da borda desse terreno, né? Sempre sobre o seu perímetro. Então olha aqui, ela fez uma caminhada desse jeito. E ela veio até aqui, por quê? Porque o lado mede 1 quilômetro e ela caminhou 3 quilômetros. Então, 1 quilômetro, 1 quilômetro e 1 quilômetro. Ela veio parar aqui desse outro lado. E que distância é essa? Essa distância a gente pode calcular facilmente. Ó, o hexágono regular, se você ligar os vértices opostos, mas isso só porque ele é regular, você vai ter aqui 60, 60, 60, 60, todos ângulos de 60 graus e triângulos equiláteros. Então, se essa medida aqui é 1, aqui também é 1, porque o triângulo é equilátero. E aqui também é 1. Claro, todas essas medidas aqui vão ser iguais a 1, tá? Aqui também 1. Sendo assim, essa medida que foi pedida, ó, a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto que ela alcançou. É isso aqui, ó. 2 quilômetros. Mas, se você pegar um hexágono que tem os lados iguais, mas não tem os ângulos iguais, porque ele não disse que os ângulos são iguais. Ele não disse que é regular, só falou que tem os lados iguais. Então, poderia ser assim, mas poderia ser assim. Então, a rigor, essa questão não poderia ser resolvida. Porque se você fizer aqui com essa medida, que você não sabe quanto é, só sabe que os lados são iguais, então aqui, 1 quilômetro, 1 quilômetro e 1 quilômetro, certo? Qual é a distância entre os pontos aqui? Eu não sei, porque isso aqui pode estar mais aberto ou mais fechado. Então você não tem como calcular quanto que é essa medida. Aqui tinha como saber, porque você tem 1, todo mundo. Mas aqui não, essas medidas vão ser diferentes. Pode ver que essa medida aqui é uma, essa medida também aqui é uma, mas essa medida aqui é outra. Então, a rigor, essa questão teria que ser anulada por causa disso, porque ele não falou que é hexágono regular, tá? Será que alguém reclamou? Será que essa questão foi anulada? Não tem como saber. Então, vamos considerar que é desse jeito, mas isso é uma coxambração, tá? Considerando que é regular, mas eu estou fazendo um remendo na questão. Se for regular, a resposta correta é essa aqui. 2 quilômetros, letra C.